Meus queridos amigos e irmãos do Anjo Ismael, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por esta oportunidade, por mais esta oportunidade, e querendo lembrar também que é uma honra, uma grande satisfação, uma grande alegria poder falar aos amigos dessa casa de luz, dessa casa de caridade, que tão bem vem realizando a prática do amor cristão. Alguns dias atrás, o nosso querido amigo, Ney, nos convidou para a realização de uma live, e logo no dia seguinte eu tive que viajar para Bertioga, E eu confesso aos amigos que eu tenho muita dificuldade de mexer com o celular, Aí deu um probleminha no celular e somente hoje, sexta-feira, eu retornei de Bertioga, Cheguei aqui às 19 horas e agora à noite, Falei assim, vou fazer a live lá para os nossos amigos do Anjo Ismael, Que o Ney, ele sempre compartilha aí com algumas mensagens, é um grande amigo, é um espírito assim muito compreensivo. E está na minha mente, já há alguns dias, essa pendência de fazer a live a todos nós, na verdade, Então nós vamos pedir a Jesus que nos inspire, a Deus que nos abençoe, aos amigos espirituais que possa percorrer os lares de todos aqueles que nessa noite, ou aqueles que vierem assistir a nossa live, puderem, compartilhar assim com um copinho com água, lembrando da mensagem do Cristo, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E com certeza ele está, gente? Está pela questão do pensamento. Basta que nós elevemos o nosso pensamento em pensamentos do bem, pensamentos na caridade, no amor, para que possamos atrair para junto de nós, as entidades espirituais de luz, os nossos anjos, guardiões, os espíritos protetores para que nos proteja. E com toda certeza, Com toda certeza, nesse momento, como em outras lives, ou os amigos antes de se recolherem, antes de deitarem, Sente lá na beira da cama, feche os olhos, eleve o pensamento e digam: Senhor de infinita bondade, mais um dia vencido, e nessa noite que se aproxima, Senhor, só temos que lhe agradecer. Agradecer a Jesus pela saúde, pela família, pelo lar, pelo trabalho, pelo dom de falar, de ouvir, de poder enxergar, de caminhar, de gesticular. São tantas as bênçãos, Senhor, ao qual também podemos respirar, podemos nos alimentar, tantos benefícios da espiritualidade em nosso favor. Sela-nos nos lábios as críticas, as blasfêmias, ao falar o mal, a reclamar. Dá-nos, Senhor, dessa forma forças para que possamos vencer mais um dia. E nessa noite que se aproxima, Jesus esteja conosco, abençoando-nos e nos protegendo. Somos ainda espíritos imperfeitos, como pirilampos, vivendo muito mais apagados do que desfrutando da luz. Portanto, Jesus, é em teu nome, é em nome de Deus Todo-Poderoso e sob as bênçãos dos Espíritos amigos, que iniciamos mais esta live. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, nós gostaríamos de falar nessa noite de uma forma assim, muito especial, incentivando a todos nós a leitura, a reflexão desta obra importantíssima, que sem dúvida alguma é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós é uma verdadeira pérola,
é uma pérola de luz ao qual nos foi concedida nessa atual encarnação, porque nós somos espíritas, nós seguimos a doutrina espírita, o Consolador Prometido, que é a terceira revelação. E a terceira revelação, ela vem se autocoroar com esta obra, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se no livro dos Espíritos nos trouxeram, através dos Espíritos Amigos, através de Kardec, a certeza da continuidade da vida, a certeza de que nós nos encontraremos num outro mundo. E nós seremos lá aquilo tudo o que nós aqui semearmos. Allan Kardec, ao nos trazer o livro dos Espíritos, desvendou o mundo espiritual. Não foi, de forma alguma, Kardec, ele não inventou o mundo espiritual. Foi o mundo espiritual que se desvelou, que se desvendou, que se mostrou naquele momento histórico, no século XIX, e aí, dessa forma, surgiu para todos nós, no dia 18 de abril do ano de 1857, o Livro dos Espíritos, dando-nos a certeza de que a vida continua e de que todos aqueles espíritos que Kardec questionou nada mais eram do que aqueles que um dia viveram na Terra. E ele vai questionar os mais diversos, pessoas simples, pais de família, donas de casa, açougueiro, vai questionar dentistas, pessoas que lidam com a advocacia, que lidaram com a advocacia, que foram advogados, ou seja, pessoas de cultura e sem cultura, pessoas inteligentes, pessoas que foram moradores de rua, pessoas que foram príncipes, que foram escravos, pessoas de um grande sofrimento ou de uma grande felicidade. Então, Kardec nos traz, através do Livro dos Espíritos, a certeza da continuidade da vida. Porque o Livro dos Espíritos nasce da filosofia. O que é filosofia? Filosofia é a arte de questionar, de perguntar. Por isso que no Livro dos Espíritos nós temos aí 1019 questões, 1018 questões, Porque foi uma forma de Allan Kardec questionar o mundo espiritual, o espírito de verdade, que nos trouxe a certeza da continuidade da vida. E aí nós temos, junto com a filosofia, que fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em toda e em qualquer época da humanidade. E aí nós temos o primeiro ponto luminoso, que haverá de formar-se o triângulo equilátero, com os três lados iguais. Num outro ponto, nós vamos encontrar o Livro dos Médiuns, que foi através da ciência de laboratório, que é o insigne codificador do Espiritismo, vai também dar continuidade a esse estudo através dos médiuns e mostrar e trazer as explicações, os ensinamentos para todos nós dos diversos tipos de mediunidades. Porque lá no Livro dos Espíritos constatou-se que a vida continua. E agora, com o Livro dos Médiuns, vai constatar-se a comunicabilidade com o mundo espiritual, do mundo material com o mundo espiritual. O que é médium? Médium é aquele que está no meio, aquele que, através da concentração, através da sensibilidade, consegue captar
entrar em contato com as entidades desencarnadas. E Kardec ele faz um estudo muito profundo sobre tudo isso, né? E nos traz aí a questão da psicofonia, da psicografia, da materialização, da mediunidade de cura, da vidência, de ouvir os espíritos, e de uma forma assim infinita. E assim nós vamos encontrar, né, nesse outro ponto, essa grandiosa obra. De um lado nós temos o Livro dos Espíritos e do outro lado nós temos o Livro dos Médiuns, a ciência, né, que tem uma outra frase que nos trouxe Kardec, que nascer, crescer, envelhecer, morrer, tornar a renascer, progredindo sempre, tal é a lei. E se de um lado nós temos o Livro dos Espíritos e do outro o Livro dos Médiuns, e aí vai surgir um terceiro livro, né? No ponto mais alto, que é o ápice, que é sem dúvida alguma o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra indispensável, obra importantíssima para todos nós que somos espíritas, que devemos nos ater nessa obra, estudarmos essa obra, refletirmos sobre essa obra. Porque, gente, ela é sem dúvida alguma a bússola para todos nós. Ela é o roteiro seguro. Percebe o que nós estamos falando? Se o Livro dos Espíritos nos mostra, né, nos traz a certeza da continuidade da vida, e o Livro dos Médiuns nos mostra que estamos em contato constantemente com o mundo espiritual, vamos observando então que com o Evangelho segundo o Espiritismo é a base principal para nós estarmos em contato ou termos a ajuda das entidades amigas, dos espíritos amigos. Porque é a bússola, é a pérola mais importante para nós um dia também estarmos num bom lugar no mundo espiritual. Por que é a obra mais importante? Porque talvez nós não nos demos conta ainda que o Evangelho não é um livro teórico. Ele é um livro prático. Ele nos traz a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Consolador prometido de todos nós, né? Não é um romance, não é a vida assim fictícia de uma pessoa de forma nenhuma. É uma obra que se assenta nas experiências de nosso Senhor, na sua vida, no seu trabalho, no que Ele nos legou. E é por isso, né? É uma obra tão importante que é exatamente por esta causa, por esse motivo, que durante toda a sua vida, Bezerra de Menezes, ele se ateve em duas principais obras. No Livro dos Espíritos, tanto é que quem já leu um pouquinho da vida de Bezerra de Menezes, né, lembra que ele recebe de um amigo o Livro dos Espíritos e um dia do trabalho na sua casa, no Tijuca, ele lê o Livro dos Espíritos e se encanta. Ele diz assim, mas tudo que tem aqui, tudo que está aqui, tudo que Kardec está nos mostrando, eu já sabia. Ele já era espírita por natureza. Ele aceitou de forma tranquila. Então, ele se apropria dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, mas muito mais do Evangelho. Porque, olha como é importante, porque se eu sei que a vida continua, se eu sei que existem lugares bons e lugares não bons, como é que eu faço para chegar num lugar bom? Aí nós temos o roteiro. Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a base para a nossa realização do dia a dia.
Que é o que, gente? Que é o compreender, que é o amar, que é o perdoar, que é o agregar, que é cultivar a bondade, a tolerância, o carinho, o perdão, o amor. Percebe? Atributos indispensáveis a todos nós para o crescimento espiritual, para despertar dentro de nós o reino de Deus. Como é maravilhoso nós nos atermos no Evangelho. E nós vamos ver, como nós dissemos há pouco, que durante toda a sua vida, Bezerra de Menezes teve em suas mãos essas duas obras primordiais. Nunca os deixou de ler, de estudar, de refletir e de colocar em prática. Da mesma forma, fez Caio Barichúcio, o grande apóstolo de Matão. Também durante a sua vida, ele vai seguir à risca os ensinamentos de Kardec, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Ivone do Amaral Pereira, ela se lança à doutrina espírita e ela é orientada pelos mentores amigos, a se ater no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. São livros de cabeceira, são livros de estudos, de reflexões, ao qual todos nós não podemos deixar de lado. Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Jerônimo Mendonça, todos eles têm a mesma inspiração, a mesma orientação do plano espiritual a estudarem, a lerem, a refletirem sobre tudo aquilo que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é a bússola de todos nós, é o caminho a seguir, é o roteiro seguro aos braços de Jesus, ao coração de Deus, a lugares grandiosos no mundo espiritual. Quando nós, antes de deitarmos, se nós lermos uma pequena página, uma frase sequer do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já atraímos para junto de nós as entidades iluminadas, bons fluidos. Chico Xavier dizia assim: quando alguém pega o Evangelho segundo o Espiritismo e se põe a ler, com muita atenção, com muito carinho, com muita fé, com muita dedicação, forma-se em torno do livro uma luz que vai adentrando o nosso corpo espiritual e vai nos iluminando, vai nos trazendo bons fluidos, boas energias e vai beneficiando aqueles que estão aos nossos lados, ao nosso lado, morando junto conosco. Vai se expandindo a luz por todo o compartimento. E isso nós vemos tranquilamente relatado nas obras de André Luiz. Quando ele chega em determinados lares e percebe, e observa e nos traz essas informações de que alguém ali tem o hábito de todos os dias ler o Evangelho, fazer uma oração, ou o dono da casa, ou a dona da casa, ou todo mundo junto, uma pessoa sozinha, ou duas ou três, não importa. O importante é de que, ao entendermos a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, nós procuramos estudar constantemente, ler, ser um livro de cabeceira, um livro que, se nós vivermos aqui 80 anos, devemos ler, refletirmos durante os nossos 80 anos. Nunca será uma obra superada. O Evangelho já é uma obra que
não nos traz nada de interessante. Traz sim, porque traz a vida de Jesus. Esse ser sublime que um dia, renunciando às regiões mais altas, veio até nós. E os seus discípulos trouxeram, transcreveram toda a sua vida, toda a sua fala, de uma forma muito simples. E que depois, também o Consolador prometido vai nos transcrevermos de uma forma assim muito mais apropriada para o nosso entendimento, de uma forma muito mais profunda, todos os seus ensinamentos. Então é uma obra indispensável à nossa leitura, à nossa compreensão, a tudo aquilo que nós devemos realizar e colocar em prática, sem dúvida alguma. Um dia Emmanuel chegou ao Chico e disse assim: Chico, nós estaremos assim juntos num grande trabalho. Mas se um dia eu lhe ditar alguma coisa, se eu lhe falar alguma coisa contrária a Jesus e Kardec, você me esqueça e fique com Jesus e Kardec. E dessa forma, um dia perguntaram ao Chico assim: Chico, é verdade que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra já superada? Olha, perguntaram ao Chico isso quando ele estava em Uberaba, na década de 70. E Chico respondeu assim: olha, meu filho, porque na década de 70, Chico Xavier já estava nos seus 60 e poucos anos de vida, porque nasceu em 1910. E aí Chico respondeu assim para ele: meu filho, Emmanuel aqui do meu lado está dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, será uma obra superada somente quando toda a humanidade, encarnada e desencarnada, colocarem em prática todos os ensinamentos ali contidos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como é importante tudo isso. E um dia Chico Xavier também disse, que Emmanuel, o seu mentor espiritual, ele tinha cursos, ele realizava cursos na espiritualidade maior sobre os ensinamentos de Jesus. Por isso que Emmanuel tinha essa sensibilidade, tinha essa facilidade, tinha esse conhecimento profundo de que, numa singela frase deixada por Jesus, pelos apóstolos, por Paulo, trazer para todos nós aqueles ensinamentos profundos que se encontram em toda a sua obra. Percebe quanto é importante isso? De nós lermos o Evangelho e colocarmos em prática? Gente, quem já leu um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, André Luiz faz um relato assim maravilhoso. André Luiz relata que em determinado momento, André Luiz está num lugar onde farão uma oração para o recebimento de uma entidade luminosa, de uma região assim muito maior, Existem ali vários grupos de pessoas do mundo espiritual, de espíritos, que haverão de vir em trabalho na Terra, numa missão na Terra, e dessa forma eles receberão a orientação daquele espírito que haverá de se materializar naquela cabine de cristal. Então todo mundo se concentra, eles imaginam lá uma paisagem, aquele espírito vem, se materializa, um espírito luminoso, de nome Asclépios. Asclépios se materializa, aquele senhor assim luminoso, ele transpõe aquela parede de cristal para conversar com eles, e eles começam a questionar Asclépios sobre as várias atividades que eles haverão de realizar.
Está lá no livro, né? Obreiros da Vida Eterna. E dessa forma, os dirigentes começam a perguntar, a questionar Asclépios. Nós vamos para a terra, tal, né? E o que o Senhor poderia nos orientar? O que o Senhor poderia nos dizer? E Asclépios não tem dúvida. E ele traz assim junto dele, como se fosse uma bolsa, né? Tira vários pergaminhos e eles não têm dificuldade em saber, em ver que é o Novo Testamento. E aí Asclépios, já um espírito luminoso, abre o pergaminho e vai respondendo o que foi perguntado, lendo a mensagem de Jesus. O que nós queremos dizer? Que esses espíritos luminosos, gente, de esferas superiores, também estudam os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, que são as palavras do Cristo, que não é somente para nós que estamos encarnados, não é somente para os espíritos desencarnados, é uma mensagem universal, porque Jesus está à nossa frente há bilhões e há bilhões de anos, porque foi Ele que construiu a Terra, foi Ele que nos trouxe essa maravilha grandiosa para todos nós, essa paisagem, que cuida de todos nós, que nos ama e que disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma haveria de se perder. Então, todos os espíritos que também se engrandeceram, que se auto-iluminaram, são gratos a Jesus, pelo muito que realizou, pelo muito que fez, pelo estudo do Evangelho, não somente, como também na sua prática, na sua essência. Então fica aí a nossa singela homenagem, que não tem outro objetivo a não ser incentivar todos os amigos, todos os irmãos do Anjo Ismael, para que se não tiver, né, que comprem e tenham ao lado da cabeceira para leitura e reflexão todos os dias, nem que for um trechinho do Evangelho, para que possamos assim estarmos um pouquinho mais próximo de Jesus, porque Ele está conosco desde toda a eternidade, nos ajudando, nos inspirando e nos fortalecendo. E dessa forma, queremos encerrar dizendo: Senhor de infinita bondade, muito obrigado por mais esta oportunidade. Queremos aproveitar, Jesus, o pensamento de todos os amigos do Anjo Ismael, nessa união de fé, de caridade e de amor. Que se tivermos alguma coisa de bom em nossos corações, que sirva, que possam os benfeitores amigos levarem esses eflúvios, esses fluidos, essas energias a todos aqueles que sofrem, tanto encarnados quanto desencarnados. Ajude-o, Senhor, porque bem sabemos quão difícil são as provações na terra e no mundo espiritual. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Fortalece-nos e nos ampare hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os espíritos amigos e a todos vocês nessa noite tão especial. Que Jesus possa a todos abençoar. Que possa os anjos guardiões, os espíritos protetores levarem a luz, levarem ajuda a todos os lares. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pelo prestígio de mais uma vez podermos estarmos juntos. Fiquem todos com Deus, muita paz e muita luz.